um quesito. Eram 7 quesitos, eram 7 questões, 4 quesitos. Ou seja, não, 8 questões, 4 quesitos, 32, né? E aí era exatamente, cada quesito cabeludíssimo. Se eu ler aqui um quesito, você vai dizer, poxa, mesmo que você leia, porque a prova não é feita para quem está fazendo uma matéria de um veículo. A prova é feita para quem vai ser diplomata. Então, eles exploram a sua capacidade como diplomata. O tempo todo você está sendo testado, primeira, segunda, terceira frase, como já diplomatas. Eles já querem que vocês cheguem lá, só entrem para fazer 1 ano e meio de formação para poder aperfeiçoar idioma, escolher mais 2 idiomas para botar na bagagem e tal, aprender cerimonial, mas assim, você já tem que estar lá entendendo muita coisa. Não é para... E eu entendo também o nível de exigência, sabe? Você está lidando com questões que envolvem outros países, que um erro, uma vírgula, uma interpretação, sabe? Você pode estar botando em jogo muita coisa, sabe? Eu costumo dizer, tem várias formas de você atuar como diplomata, né? Mas, assim, de modo geral, porque eu acho que eu descortinei um pouco da diplomacia com o programa, mas eu tento explicar o que é que um diplomata faz, né? Eu disse assim, por exemplo, um diplomata, ele pode atuar tanto na área consular, né? Como ele pode atuar também realizando negociações em rodadas comerciais para a gente poder fazer bons tratados para o Brasil, por exemplo, comercializar produtos de trigo, produtos de carne com melhores taxas no mercado. E a gente só consegue entender o alcance disso quando a gente vê em números. Por exemplo, o Brasil vende soja para a China. É o que o Brasil mais vende. Soja para a China, etc. e tal. Mas aí a gente tem um acordo do Brasil, um acordo bilateral Brasil e China, de isenção de taxa, de não sei o que lá, de exportação, não sei o que, preparará. Isso incentiva o comércio, isso ajuda a gente escoar, mas só estou dando um exemplo. Então, assim, a gente lida com essas questões. Vacinação, compra de vacinação. Então, quando a gente vê que isso se aplica diretamente na vida dos brasileiros e como a diplomacia ela é importante para a gente não só tratar de questões comerciais, como de questões sanitárias, como a compra de vacina, como a compra de medicamentos, sabe? Que só tem em outro país e que a diplomacia da saúde vai atuar, como também diplomacia cultural. Tem várias bandeiras, a segurança energética do país. Eu passei por uma experiência recente, eu nem sabia que a diplomacia cuidava disso. Há poucos meses, eu fui dar uma aula fora do país e eu fui acompanhando um ministro lá de Brasília, tal, da Corte Judicial nossa brasileira. E ele estava com um rapaz assim, né? Conheci ele, eu cumprimentei e tudo, tal. E aí a gente foi conversando, né, tal, etc. E ele me disse que ele é diplomata. Eu falei, tá, mas... Ele falou, eu sou diplomata, eu trabalho no TSE. Eu falei, você trabalha no TSE? Você trabalha no TSE, a gente sempre acha que o diplomata está por aí viajando, ou está no Ministério das Relações Exteriores. Ele falou, então, quando alguma autoridade sai do país, no meu caso aqui, alguma autoridade do TSE, ele sai do país para fazer alguma coisa, a gente cria uma agenda pública para ele com outro país. Então, eu vou cuidando de toda essa agenda. Antes dele entrar no avião, a gente já tem uma reunião segunda-feira em tal lugar, terça em tal lugar. Eu organizo ali a escolta policial que ele vai precisar. Eu falei, não imaginava. Mas esse é o diplomata? Faz daí? É o diplomata. E o embaixador? É o diplomata? Também. Também? Também. Porque você pode ser cônsul, você pode ser embaixador, mas tudo é diplomata. O chanceler não é geralmente... você pode ser chanceler de cargo de carreira, mas a maioria dos chanceleres acabam sendo por indicação política hoje nesse país. É que eu entendo... Quer dizer, Serra mesmo já foi chanceler, né? Ele já foi. E ele é médico. Ele é médico. É porque eu pensei agora naquela situação que houve aí recentemente, lá com Israel, da fala lá, que ele não gostou, na Netanyahu lá, que o nosso presidente falou, que ele ficou muito bravo, e aí ele chamou o embaixador brasileiro e deu uma no embaixador. Foi, pô, meu, embaixador não tem culpa de nada, é o cara que leva, né? Isso aqui do cara que aconteceu. Tá lá, né? Então, mas é o cara que leva. É igual o operador de telemarketing. Você tá nervoso com a sua empresa de telefonia, quando a auto-operadora de telemarketing ele te liga, ele que vai ouvir, ele não tem culpa. A pessoa, jura, estudou pra caramba, tá lá num país aí, e de repente ela vai levar uma dura de uma coisa que ela não fez, cara. Porque isso daí você tem que estar submetida a isso, né? Tem que estar. É porque assim também, né? A questão do... eu gosto também
mostrar a diferença, né? Embaixada, consulado. A questão do consulado, Sim. você vai lidar com questões de povo mesmo, de população brasileira, que mora em outro país. Tô precisando resolver, vou casar na França. Aí você vai lá no consulado, resolve sua documentação consular para casar. Vou precisar fazer uma transladação de documentação, sabe? Perdi meu passaporte. Você vai no consulado, vai ter diplomata lá atuando. Já a embaixada é negociação de país para país. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não envolve atendimento de público. Mas normalmente o embaixador já é um diplomata mais antigo, né? Você já não geralmente. passa no concurso e já vai ser embaixador? Não, normalmente não. né? Até porque também, quando você passa... Não passei ainda, né? Mas eu sei que você faz 1 ano e meio de formação no Rio Branco, geralmente. Aí tem a formatura. Geralmente, quem é o paraninfo da turma é o presidente da República. Ele faz lá todo o pronunciamento de como vai ser a política externa que ele almeja, blá, 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 aquilo tudo. E aí, depois, obrigatoriamente, você parece que tem que já ir embora do país, passar 10 anos fora. E nesses 10 anos não é que você vai ficar em um único país. Pelo contrário. Você pode começar num posto C, mas você não fica no posto C por mais 3 anos. É C e D, né? A, B, C, D, enfim. Tem E, mais? e essa classificação, ela varia. Não é uma classificação estanque. Depende muito também. Sei lá, governo Bolsonaro. Como era a relação do governo Bolsonaro, sei lá, com Israel? Tá. Muito mais próxima. Então, talvez, eu não sei qual era a categoria, assim, dessa relação. Se a embaixada era C, D, eu não sei se é B, eu acho que era B. Eu acho, não tenho certeza. Mas aí, provavelmente, agora, com o governo Lula, não é uma relação muito... Claramente, a gente vê Sim. que está difícil, Persona né? não grata, ele falou. Né? Então, essa classificação tende a cair. E o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, que essas classificações, elas mudam de acordo de governo com governo, ou a partir de situações, entendeu? Então, mas assim, os diplomatas, eles atuam, por exemplo, comecei na B, aí ele faz 3 anos em B, depois ele faz 3 anos em A, depois ele vai 3 anos em C, ele não fica parado. Mas ele pode pular da letra para baixo? Pode variar. Que não, eu achava que ele só ficava na A. Não, pode variar, entendeu? Pessoal, só para vocês entenderem, às vezes pode estar meio boiando, quando a pessoa passa no concurso para diplomata, ela vai pegar os países, normalmente o iniciante pega países classe D, classe C, às vezes até Kuwait, que você falou, né? Não tem uma regra. Não tem, aí, então, é isso que eu ia falar, só que eu achava que era assim. Não tem existe essa uma regra. Meu colega falou que Japão é C. E eu achava que Japão era A. Mas Depende muito, exatamente, porque do nível de entendimento. Não é pela força econômica, pela nossa relação com ele. É, a cultura também, a língua, tudo isso daí, a dificuldade também. Eu falei, nossa, o Japão é C? Eu achava que era A, Japão, mas não. Então, porque a relação não é econômica, né? Não é, né? Depende muito da quantidade de tratados que você tem bilaterais, o nível de entendimento, se é um diálogo estratégico, se é uma parceria estratégica com aquele país. Diálogo estratégico é uma coisa, parceria estratégica é outra. Isso vai fazendo com que essa classificação ela mude, entendeu? Ou ela se estreite, ou seja, posto A, posto B, posto C, mas assim, não significa que um diplomata que se formou agora vá logo direto para o posto A, ele pode ir para o A. E são critérios assim muito internos também, de necessidade. É uma coisa assim que se avalia na hora, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que se ele está no A, ele não vai ficar no A a vida toda. Entendi, eu achava Ele que vai era variar. assim. Ele precisa variar, entendeu? E tem uma